Bem-vindo a bordo! Meu nome é Letícia Cosmos, sabemos que Sailor Moon Eternal está quase aí, e a gente sabe também que a premissa de Sailor Moon Eternal é seguir fielmente a história do mangá. Mas quão fielmente? Será que existe algum espacinho aí onde algumas liberdades criativas podem ser tomadas? Será que vamos ter algumas surpresas? É justamente para isso que eu estou aqui hoje. Previsões. Eu adoro sempre quando vocês comentam aqui embaixo. Ai, aquele negócio que você falou que aconteceu, aconteceu mesmo. Ai, aquele negócio que você falou que ia acontecer, aconteceu mesmo. Você tem um Deep Aqua Mirror, você está vendo o futuro. Então hoje eu tô aqui pra colocar o meu Deep Aqua Mirror pra trabalhar e tentar adivinhar algumas coisas que podem acontecer na história de Sailor Moon Eternal que possam acontecer de maneira diferente do que acontece no mangá, porque prever as coisas que já estão no mangá não tem a menor graça. Vamos tentar ver onde a gente pode ter algumas pitadinhas, uns temperos, algumas criatividades. Antes que você comece a ver as minhas previsões, já fica aqui o aviso de spoilers, porque vai ter spoilers nesse vídeo. Eu não posso ficar aqui fazendo previsões sem dar certos spoilers. Então se você não quer saber nada dessa história, já desliga por aqui. Fica pra próxima. Volta aqui depois de ver o filme pra ver se eu acertei aqui os negócios, tá? A minha primeira previsão é de que vamos ter música para o trio Amazonas. Ou pelo menos para o circo do Dead Moon Circus. E é engraçado porque é uma coisa que eu já falei aqui no canal algumas vezes, de que eu acho que vai ter alguma música relacionada ao trio Amazonas especificamente, e eu tenho uma leve ideia de que realmente deve ir por esse caminho. Em primeiro lugar, porque nós temos 3 dubladores de peso que são cantores, então seria um desperdício você ter nomes tão de peso ali que sabem cantar muito bem e não aproveitar isso. O circo é uma temática meio festiva e a gente tem uma pequena evidência de que eu acho que eu devo estar certa lá no próprio mangá. No volume 8 da edição Shinshoban, que é a edição que foi publicada aqui no Brasil, na página 174, a gente tem aqui no cantinho, quase aqui na dobrinha da página, no meio, a gente tem umas notinhas musicais indicando que tem uma musiquinha tocando ali atrás. E ela fala: ó, cidade iluminada, repleta de sonhos lindos. Nós somos o Dead Circo Dead Moon. Então, é a musiquinha do Dead Moon Circus, então com certeza a gente vai ter uma musiquinha ali. A própria Naoko já imaginou essa cena com uma coisa meio festiva, meio musical ali. E talvez a gente tenha algumas pequenas alterações na história, mas que eu não tenho tanta certeza de que podem acontecer. Eu gostaria muito que essa musiquinha tivesse as vozes dos dubladores do trio Amazonas, porque o trio Amazonas é um ícone e eles merecem muito mais destaque do que eles têm na história do mangá. Falando em Dead Moon Circus, a minha segunda previsão é de que nós vamos ter uma maior participação do trio nessa história. A gente sabe que Crystal modificou um pouquinho a história dos Titanos lá na primeira temporada, porque eles são personagens que são muito carismáticos, e na época que a Naoko tava escrevendo mangá, ela não tinha nem ideia do sucesso que esses personagens iam fazer. Então, como eles aparecem muito pouquinho no mangá, eles resolveram não matar esses personagens no capítulo em onde eles são derrotados e manter esses personagens um pouquinho mais pra uma cena final. Tudo bem que não deu tão certo assim quanto eles imaginavam que ia dar. Podia ter sido melhor trabalhado isso aí. Mas ainda assim, são personagens que são populares e que precisavam estar mais da história. E eu acho que é a mesma coisa com o trio. Na época que a Naoko escreveu, eu acho que ela não tinha ideia de quão populares eles iam ser. E eles são muito populares tanto por causa do anime antigo dos anos 90, tanto quanto por causa dos musicais de Sailor Moon. Os musicais de Sailor Moon, eles são maravilhosos. Os musicais onde tem o trio Amazonas é certeza de musical bom. Escreve o que eu tô dizendo. Então, considerando que eles já fizeram isso com outros personagens antes, considerando que os personagens são mais populares do que na época em que o mangá foi escrito, e considerando que a gente tem um elenco de peso fazendo a voz desses personagens, seria um desperdício você contratar pessoas tão incríveis para elas ficarem tão poucos minutos na tela e já desaparecerem. Então eu acho que
ao invés de eles serem derrotados, respectivamente, pela Mercury, pela Júpiter e pela Mars, eu acho que de alguma forma eles vão escapar dessa batalha, eles vão sair feridos, mas eu acho que eles vão sobreviver. E pra amarrar melhor toda essa história, eu acredito que eles vão substituir dois personagens que aparecem só no mangá, que são o Xenotime e o Zeolite. Eu aposto que você nem sabia como é que pronunciava o nome desses personagens. Eles são personagens que só aparecem lá quando chega o capítulo da Vênus. E ao que tudo indica, essa parte ali do capítulo da Vênus já vai ser mais ou menos o final do primeiro filme. Você não pode simplesmente chegar no final do filme e apresentar novos personagens do nada, que não criaram nenhum vínculo com o espectador. Você tem personagens incríveis que você apresentou antes, o espectador já tem um vínculo de anos com esses personagens, então você manter eles um pouquinho até o final e ali, naquela batalha final do primeiro filme, você acabar com eles, vai gerar muito mais impacto no seu espectador, vai gerar uma emoção muito maior. Sem falar que esses personagens, na cena onde eles aparecem no capítulo da Vênus, eles não fazem muita coisa, né? São personagens com zero carisma. Eu duvido que eles entrem na lista de personagens favoritos de qualquer pessoa. Quer dizer, a gente nunca pode dizer nunca, né? Mas vai que alguém gosta deles, mas eles não são personagens que fazem parte do nosso cotidiano. Então eu acho que seria um desperdício apresentar eles no final e você perder a chance de usar personagens muito melhores. A minha terceira previsão é de que os acessórios mágicos não vão falar. No mangá acontece uma coisa muito estranha que nunca tinha acontecido em nenhum capítulo anterior, nenhum arco anterior da história, que é certos acessórios mágicos terem uma consciência. Então, e é uma coisa que acontece e depois nunca mais é falado no mangá. Isso acontece com os caleidoscópios da Super Sailor Moon e da Super Sailor Chibi Moon. Logo que elas se transformam e ganham as novas armas, os caleidoscópios falam com elas. E também acontece com a harpa da Mercury, que também fala ali com ela. Mas são coisas que acontecem que não tem um propósito maior na história. Elas acontecem naquele momento e depois ninguém mais fala sobre isso. Se o fato do caleidoscópio ter uma consciência fosse retomado ao longo da história, ao longo do arco, aí realmente ia acontecer, mas não acontece depois, então é uma coisa desnecessária, não precisa ter, é tempo de tela que vai ser gasto, é mais um dublador que você vai ter que chamar pra trabalhar, então tipo, não. Tem um vídeo muito bom da Mikan, onde ela explica sobre a arma de Tchaikovsky, que é basicamente que tudo que você apresenta no início da série, ou do filme, ou da peça de teatro que você está trabalhando, todas as coisas que você apresenta no início, elas devem ter um propósito. Resumindo bastante a ideia, que a Mikan explica muito melhor. Pelo amor de Deus, vai lá no vídeo da Mikan e assiste que vocês vão aprender. Mas, basicamente, se tem uma cena ali que está acontecendo, e aí tem uma arma ali pendurada na parede, e aí essa câmera em algum momento ela foca na arma e mostra a arma, essa arma tem que ter um propósito depois. Se ela não for usada posteriormente pra salvar o mocinho, pra matar o mocinho, pra alguma coisa, pra alguma ação, é desnecessário você gastar o tempo de filmagem, o tempo do espectador, tipo, não. E eu acho que isso é justamente o que acontece com esses objetos conscientes nesse arco da história. É algo que não acontece nunca mais, acontece só com esses acessórios. E parece que foi uma ideia realmente descartada ao longo da confecção dessa história, porque nos capítulos da Mars, da Júpiter e da Vênus, a gente não tem mais acessórios que falam. Então realmente parece que foi uma ideia que já foi descartada naquela época e eu acho que seria desnecessário nesse filme, então prevejo que não vai acontecer aqui. Posso estar enganada? Posso, mas eu acho que é algo que não precisa não, viu? A minha quarta e última previsão diz respeito a como que vai ser a divisão da história, porque afinal de contas a gente vai ter 2 filmes para contar uma grande história, então eu tenho certeza que todo mundo tá curioso para saber onde que uma história vai terminar e onde outra história vai terminar.
Pra tentar descobrir isso, onde vai começar e onde vai terminar, a gente pode dar uma olhadinha nas pistas que o mangá deixa pra gente. A gente até poderia olhar pra edição Kanzenban do mangá, onde a gente tem um arco Dreams espalhado nesses 2 volumes. Mas acontece que a divisão não é exata. E no volume 8 a gente tem várias histórias curtas, então essa edição aqui não serve pra nos dar nenhuma pista. Já a edição Shinshoban, ela é um pouquinho mais interessante pra gente observar isso aqui. A gente tem o arco Dreams percorrendo esses 3 volumes, 8, 9 e 10. No volume 8 a gente só tem um capítulo, onde tem aquele finalzinho da 3ª temporada de Crystal que a gente já viu. E esses outros 2 volumes, cada um tem 5 capítulos. Puxa, que pena, a gente tem um número ímpar, né? 11 capítulos, como vamos fazer? A questão é que mesmo tendo o mesmo número de capítulos, o volume 10 tem menos páginas. Então a gente pode pensar que uma parte da história que está no volume 9 pode vir para o segundo filme para começar essa história. Então pensa comigo, aqui o volume 9 termina quando a gente tá no capítulo da Vênus, dela tentando se transformar e tudo mais, que ela é a última que ainda não virou Super Sailor Venus e tudo mais. E a gente tem essa imagenzinha aqui, que já foi divulgada, que mostra as 4 Winners transformadas juntas. Esse é o primeiro momento em toda a história do Arco Dreams onde as 4 estão transformadas juntas ao mesmo tempo. Então a gente pode ver ali que tem uma questão meio de selva atrás, um monte de planta, e isso ali a gente pode comprovar que realmente é o capítulo da Vênus, onde ela tá se transformando e ela vai conseguir se transformar até o final do filme. Então a gente pode ter certeza que essa parte aí vai estar na primeira parte do filme. No entanto, não dá pra seguir tudo 100% exatamente na ordem que tá no mangá. Na época que o mangá foi publicado, ele não foi pensado nessa questão de divisão de filme e tudo mais. Então é um detalhe que não importou muito pra Naoko na época. Mas tem um negócio que acontece aqui, ó. A gente tá ali na Batalha da Vênus, ela tá ali dependurada, o Artemis segurando ela. O Quarteto das Amazonas vai jogar uma rocha em cima dele e de repente tudo para e corta e a gente vai começar um capítulo das Alters e vai ficar cortado. E essa parte da Vênus só vai ser retomada lá no final. A gente sabe que essa parte vai estar no primeiro filme porque já foi divulgada uma imagem mostrando que está ali. Essa imagem está no panfleto de divulgação do primeiro filme, não é dos 2 filmes, é do primeiro filme. Então essa cena está ali. Mas aí se a gente começa aqui esse capítulo das Alters, a gente tem essa quebra na história. Pensa que aqui a gente já vai estar perto do final do filme. E aí a gente tá lá no meio da tensão da Vênus e tudo mais. E a gente vai cortar pra gente ver a vida doméstica das Alters. Por mais interessante que a vida doméstica das Alters parece, em termos de filme, eu acho que tá mal colocado. Ele não pode ficar ali dividindo a ação da Vênus. É uma coisa que quebra o ritmo da história. A gente vai estar lá naquela tensão, de repente vai desviar do assunto, sabe? É muito aquela coisa de que quando a gente tá contando uma história pra alguém e de repente a gente lembra de um detalhe que a gente esqueceu de contar e, pera, deixa eu contar isso aqui que eu esqueci de contar, e aí você não termina a história. E você desvia o assunto e você vai fazendo um monte de rodeios e a pessoa tá lá tipo, amor, eu só quero que você me conte o final dessa história. Eu não quero saber essa outra história paralela. Não, pera, mas elas se conectam. Em termos de narrativa para cinema, isso aí não funciona. Então, todo esse capítulo das Alters, eu acho que ele vai ser tirado do primeiro filme e vai ser colocado no início do segundo filme. Presta atenção. Depois do capítulo das Alters, onde elas recuperam os poderes e tudo mais, e elas vão partir para ajudar a princesa, a gente tem o final aqui dos acontecimentos com a Vênus. Ela consegue se transformar e tudo mais, e aí de repente elas são atacadas de novo pelo Quarteto das Amazonas, e aí elas estão lá lutando contra aquelas plantas e tudo mais, e aí elas dizem: nós não temos poder suficiente para derrotar os inimigos, precisamos de mais poder.
E aí a gente corta pra Chibiusa, que está preocupada com a Usagi, com o Mamoru, que estão escondendo. E essa é a cena ideal pra gente encerrar o primeiro filme. Porque a gente tá no meio da tensão, a gente vai deixar um cliffhanger, a gente vai deixar as pessoas que estão ali no cinema e que acabaram de ver o final da Batalha das Inners contra o trio Amazonas, porque eu acho que eles vão ficar até o final, e aí de repente elas são atacadas pelo Quarteto das Amazonas, e aí a gente tem ali tudo escalando, escalando, a preocupação da Chibiusa, escalando com a Usagi, e de repente você termina. Você vai deixar o seu espectador sentado ali na pontinha da cadeira, querendo assistir o próximo. E aí é o gancho perfeito para você terminar a história e deixar o resto pro segundo filme. Inclusive, essa cena das Alters na casa é perfeita para você começar o segundo filme, porque você começa o segundo filme lá numa coisa meio calma, mostrando ali o que tá acontecendo, e aí de repente elas vão vendo, retomando os poderes, e aí elas percebem que a princesa e o príncipe estão em perigo, elas vão recuperar os poderes, elas vão partir em busca de ajudar as colegas. Você talvez até possa retomar isso aqui, mas eu acho que seria muito mais interessante se você mostrasse elas no caminho, indo até o circo, voltando até Tóquio, voltando até Azabujuban, e elas indo naquele caminho, tipo, apressadas para encontrar as companheiras, e aí você intercala isso ali com a recapitulação do que aconteceu no finalzinho do outro filme. Você mostra alguma cena das Inners derrotando o trio Amazonas, aí mostra elas no carro, aí mostra a Usagi passando mal, aí mostra elas no carro, aí mostra o Quarteto das Amazonas prendendo as Inners de novo, e elas estão em apuros, e aí elas chegam de maneira triunfal. Aliás, antes de chegar, pelo amor de Deus, vamos mostrar cena de transformação, né? Porque merecemos cena de transformação das Alters, né? Mas enfim, essa é a forma como eu acho que o primeiro filme vai terminar e que o segundo filme vai terminar. Essas são as minhas previsões de pequenas alterações na história que eu acho que podem contribuir bastante pro bom andamento do filme, pra divisão do filme, pra gente ter personagens que a gente ama o máximo possível. E eu acho que vai ser incrível. Quais são as previsões que vocês têm pro filme? Vocês concordam? Acham que tem algum fundamento aí nas minhas previsões? Vou jogar um desafio pra vocês. Quando a gente finalmente conseguir ver esse filme, e eu, pelo menos, não pretendo buscar spoilers antes de poder assistir o filme de verdade. Pelo amor de Deus, dona Netflix, conta aí pra gente se você vai ter o filme no seu catálogo, porque estamos querendo saber. Por favor, obrigada. Mas eu quero deixar o desafio pra vocês. Depois que a gente assistir esse filme, vamos voltar aqui nesse vídeo pra ver se eu acertei alguma coisa, pra ver ou se eu errei tudo. Imagina! Que vergonha, erra tudo, vai ser tudo igual ao mangá. Mas eu acho que pode ter uma chance aí de eu estar certa. Vamos ver. Será que Madame Letícia vai acertar de novo? Será que meu espelho acertou nas previsões? Será? Depois volta aí pra gente saber, viu? Enquanto isso, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ajude a espalhar o amor lunar por toda a galáxia. A gente se vê na próxima. Tchau! Senhores passageiros, sejam bem-vindos de volta à Terra. Por medidas de segurança, permaneçam sentados até que o sinal luminoso seja apagado. Passageiros em conexão para Marte e Vênus, dirijam-se à caixa de comentários para falar com nossa equipe de solo. Ao sair, confira se está deixando seu joinha e levando todos os seus pertences. Para nós, foi um prazer compartilhar esse voo interplanetário com você. Esperamos vê-lo novamente em uma próxima viagem. Obrigada por voarem com a Cosmonauta Space Line.